Uma pessoa que não conhece a si mesma tende a ser frustrada, amarga, provavelmente vive sempre de mau humor. Vamos supor que você é alguém muito irritado, então as coisas que acontecem no dia a dia lhe causam uma irritação, uma raiva, pode ser no trânsito, pode ser em casa, pode ser na escola, na faculdade, no trabalho. A questão é, você sempre enxerga, sente as coisas com essa ira, com essa raiva e pode se perguntar, vez ou outra, nossa, mas por que eu me sinto assim? Ou será que tá tudo errado mesmo? E eu tenho justificativa para agir dessa forma? Ou o que tem de errado comigo? Que é provavelmente o que acontece. Ou você também pode ser uma pessoa dispersa, que não consegue se concentrar em nada, desde pequeno tem dificuldade para concretizar uma atividade, dificuldade para ler um livro, até na conversa com algumas pessoas, não consegue prestar atenção no que o outro diz. A real é que ninguém aguenta viver assim por tanto tempo. Ou melhor, você até consegue sobreviver e não viver. E por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais em que essas tendências, esses vícios reiterados vão se consolidando em sua vida e você não sabe o porquê de agir assim, de onde eles vêm, mais você tem uma vida parecida com a de um animal. E por quê? Existem algumas coisas que nós humanos temos que os animais não têm, como por exemplo uma razão sofisticada, como uma vontade que pode ser fortalecida. Significa que com a sua razão é possível saber realmente os motivos pelos quais tem de agir dessa forma. Você, com a sua vontade fortalecida, pode dizer não a si mesmo. Então eu tenho essa raiva, mas eu escolho não agir por ela. É aí que a vontade fala. Cada vez que nós não utilizamos a razão e uma vontade forte, que são coisas que nos diferenciam dos animais, menos humanos nos tornamos e mais infelizes ficamos. Eu sou Ilana Vieira, especialista em temperamentos humanos e tenho um bom tempo de estrada pelo Instagram. Essa é a minha estreia no YouTube. Vem comigo! Mas que diabos é temperamento? O temperamento nada mais é do que um conjunto de inclinações, de tendências, de potenciais que nos acompanham desde a nossa infância. Significa dizer que cada pessoa tem esse conjunto de motivações, de tendências, de inclinações que geram padrões de comportamento e isso faz com que nós sempre tenhamos a tendência de agir de uma determinada forma. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que este óculos tenha um dos 4 temperamentos. Se eu coloco ele, eu vou sempre enxergar as situações, eu vou sempre sentir as situações de uma determinada forma, que é a forma que o temperamento me dá. Os temperamentos são uma excelente forma de autoconhecimento, justamente porque ele funciona como um filtro da nossa psique. Assim como está impresso no nosso código genético a cor dos nossos olhos, a cor dos nossos cabelos, o temperamento é esse filtro imutável da nossa psique. Então, quando você descobre qual é o seu filtro, fica muito mais fácil de saber quais são as suas tendências, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e isso potencializa muito o autoconhecimento, e esse autoconhecimento que vai nos dar uma vida mais feliz, diferente da dos animais, porque vamos usar o que nós temos que justamente nos diferencia deles. Vou te dar um exemplo prático de como não entender o seu temperamento pode atrapalhar a sua vida. Vamos supor que você tenha um filho, ou você tenha sido até essa pessoa que sempre teve a tendência de organizar. Então você gosta de papéis, gosta de organizar as coisas, gosta assim de ficar no seu mundo mais isolado, precisa ter um momento de solidão diário para voltar ao eixo, para relaxar, para recompor as energias. E os seus pais, ou você cobra isso também dos seus filhos, do seu cônjuge, sempre estão querendo te arrastar para sair. Não fica com esses papéis não, deixa tudo como tá, vá fazer outra coisa, uma atividade fora de casa. Sendo que essa tendência à organização, à arrumação, a você ter ali seus momentos de solidão,
poderiam ser aproveitados de forma muito mais eficaz. Então essa pessoa poderia enxergar a beleza que é organizar, ela poderia aprender como ajudar as outras pessoas, em vez de sempre estar sendo chamada para sair. É claro que não estou falando que você deva se isolar, que o seu filho deva ficar isolado no quarto, mas é uma característica que pode ser utilizada para o bem e que é muito mais fácil de ser aproveitada do que se você quiser dar um outro comportamento completamente diferente a essa criança. O oposto também ocorre. Todo mundo conhece alguém que gosta de sair, gosta de socializar, de se comunicar, que não consegue ficar muito tempo olhando um livro, passando horas ali, sozinho, na frente do computador. Claramente essa pessoa tem predisposição a quê? A trabalhar com comunicação, a trabalhar com vendas, a trabalhar com pessoas fora de casa, sair. E se os pais ficam na cabeça, não, vai fazer um curso que você vai ter que ler 4 horas, 6 horas por dia, é um potencial que está sendo completamente desperdiçado. E essas duas características que eu dei, são de temperamentos específicos. Então, se você aprende, poxa, eu tenho esse temperamento e esse conjunto de potenciais, eu posso aproveitá-los antes de querer mudar, antes de querer ter comportamentos completamente diferentes. Há 4 temperamentos no total e são eles: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. O temperamento colérico, ele é aquele em que a pessoa é expansiva, ela é marcante, é uma pessoa dominante, líder por natureza, alguém persistente, que quando coloca uma coisa na cabeça é difícil de ela mudar. Um exemplo para vocês de alguém que tem esse traço de ser marcante, de ser expansivo, é a Max, da série Stranger Things. Lá nós vemos como as mágoas do passado, como alguns acontecimentos do passado acompanham essa personagem e ela fica ali ressentindo, acaba entrando naquele estado na última temporada. Mas também ela é alguém muito expansiva, então ela é bem comunicativa, ela consegue se impor quando necessário, é bastante corajosa, um exemplo clássico desse temperamento. Já o temperamento sanguíneo é uma pessoa que também é expansiva, que também pode se tornar um líder, só que ele não é tão persistente assim. Então a pessoa que prefere o contato com as outras, é o tipo de pessoa que dá mais valor às interações sociais e não tem essa tendência a persistir, a continuar. Então ela vai ter problemas ali com a procrastinação, por exemplo, mas são bem alegres, são pessoas extremamente divertidas e muito gostosas de se ter por perto. Aquela Anne da série Anne with an E, uma clássica sanguínea, ela é extremamente comunicativa, ela é extremamente expansiva e dá muito valor ali às interações sociais, às amizades, mais do que a determinados objetivos. O temperamento melancólico, olha o nome, melancólico, não quer dizer que ele é triste. Assim como o colérico, são pessoas que guardam afetivamente as coisas, então vão ter uma facilidade mesmo em guardar acontecimentos, guardar mágoas e também coisas boas, são pessoas mais nostálgicas, pessoas que gostam de conservar os elementos do passado e são introvertidos. O sanguíneo e o colérico, eles são expansivos, já o melancólico é o primeiro temperamento mais introvertido. Ele precisa da solidão, de momentos a sós para recompor as energias e ele guarda. O temperamento fleumático, assim como o melancólico, é mais introvertido, gosta da solitude, são pessoas calmas, serenas, mais tranquilas e não guardam afetivamente. Então, ele discute com você agora, mas assim, ele nem discute para valer, porque ele ainda está processando, uma pessoa mais zen, mais tranquila. E depois, quando você voltar a conversar, nem vai se preocupar com isso. Um exemplo de melancólico que eu acabei não citando é o Manny da Era do Gelo. Ele é mais introvertido, solitário, tem ali dificuldade para interagir no início, demora de dar o braço a torcer. E um exemplo de uma pessoa fleumática é o Capitão América. Percebe como ele é frio, ele é sereno, ele é um super-herói calmo, calculista e não é
rancoroso, uma pessoa leve por natureza. Existe uma imensidão de conhecimentos relativos aos temperamentos humanos que não cabem num único vídeo. E como é que as pessoas fazem por aqui mesmo? Se inscreva neste canal, clique no sininho para acompanhar essa jornada aqui no YouTube. Trarei conteúdos não somente relacionados aos temperamentos, mas também às camadas da personalidade e ao desenvolvimento humano em geral. Mal posso esperar. Até a próxima quarta, temperados. Tchau, tchau.